Olá, meus nobres amigos seguidores, como é bom estarmos juntos todos os dias, compartilhando daquilo que Deus traz, né? Os nossos devocionais, que é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Estamos aqui juntos hoje para apreciarmos o devocional no Salmo 105, um salmo que tem 45 versículos, mas nós vamos ler esses 45 versículos. Eu tenho sempre dito que esse devocional, além de trazer mensagens de reflexão, de orientação e de meditação, também te deixa em contato com a palavra de Deus todos os dias. Às vezes a gente passa o dia todo e acaba menosprezando a leitura da palavra de Deus, e um dos propósitos desse devocional é fazer com que você leia um pouco a Bíblia diariamente. Então chegamos a Salmo 105, recordando as maravilhas de Deus. O Salmo 105 é um cântico de celebração que relembra as obras poderosas de Deus na história de Israel. No devocional, no Salmo 105, vamos refletir sobre a importância de recordar as obras do Senhor e como isso fortalece a nossa fé. Esse salmo é um chamado à gratidão e à confiança em Deus, que sempre cumpre as suas promessas. Então, assista até o final e depois compartilhe com seus amigos e seja edificado pela palavra de Deus. Então, vamos juntos ler esses 45 versículos do Salmo 105. Como eu tenho dito sempre, eu tenho feito uma opção pela versão NVI. Então, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, desfrute comigo a leitura desse salmo abençoado, desse salmo maravilhoso, Salmo 105, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízos que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou, e ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã.
Ele enviou trevas e houve trevas. E eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles, e tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho duro de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! O Salmo 105, também conhecido como o Memorial do Redentor, foi escrito por um escritor, por um autor desconhecido, ou, como alguns acham, por Davi, com base na inclusão em 1 Crônicas 16. Ele narra a história da salvação de Israel, focando na fidelidade de Deus, a sua aliança com Abraão, o cuidado divino na vida de José e o êxodo do Egito. E é um convite à memória e adoração contínuas dos feitos de Deus para as novas gerações, para que possam conhecer sua grandeza e se manter fiéis a Ele. Como eu disse, a autoria do Salmo 105 é incerta, alguns sugerindo que Davi seja autor, uma vez que os primeiros versos são encontrados em 1 Crônicas 16, que atribui essa composição a Davi. O contexto histórico desse salmo, embora não haja uma declaração explícita no próprio salmo, a referência em 1 Crônicas 16 sugere que ele foi cantado durante a chegada da Arca da Aliança lá em Jerusalém. Agora, qual é o esboço, a estrutura temática do Salmo 105? Nós temos como tema central o poder de recordar as obras do Senhor e que isso fortalece a nossa fé. Nos 6 primeiros versículos temos um convite à adoração. O salmista introduz fazendo esse convite para nós adorarmos. Convida o povo a glorificar, a louvar, invocar e narrar as obras de Deus. Enfatiza a necessidade de buscar ao Senhor e a sua força continuamente. É um chamado para se lembrar dos seus prodígios e juízos, com foco nas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Nos versículos 7 a 15, o salmista nos mostra aqui a aliança e o cumprimento das promessas de Deus. Deus é lembrado como soberano sobre toda a terra, e sua aliança é perfeita. A fidelidade de Deus também é ressaltada, lembrando que ele cumpriu o que jurou aos patriarcas. As alianças de Deus são eternas. A fidelidade divina é revelada ao longo das gerações. E nos versículos 16 a 45, nós temos aí a história como um testemunho da providência divina. Vemos aqui que o salmista nos leva a recordar o cuidado de Deus em cada detalhe da vida do seu povo,
ali no versículo 16 a 22, ele narra como Deus guiou a vida de José, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, como ser escravo e como ser preso. Mas que Deus mudou tudo isso em bênção. É um testemunho do poder de Deus em transformar e usar as situações adversas para os seus propósitos. E ainda nesse bloco, colocando aqui o versículo 23 a 43, nós temos aqui a história do êxodo e a jornada no deserto. Descreve a saída do Egito, onde ninguém nas suas tribos estava enfermo, Deus cuidando do povo dele. A jornada no deserto é detalhada, incluindo o envio de nuvens, de fogo, de codornizes, de pão do céu e a provisão de água da rocha. Tudo para preservar a vida desse povo que Deus tirou do Egito. Então veja que coisa bonita que Deus faz, e o salmista relembra isso contando a história. E aí nos versículos 44 a 45, os dois últimos versículos, nós temos uma conclusão, um chamado à fidelidade. A conclusão reforça que Deus deu terras às nações para que o povo pudesse cumprir seus estatutos e guardar suas leis. Há um lembrete para que as pessoas continuem a louvar ao Senhor, para agradecer o que Ele fez e para permanecerem fiéis. Feito isso, trazendo esse esboço desse salmo, quais são as aplicações práticas dele para a nossa vida hoje? É a memória da fé. A importância de lembrarmos diariamente as vitórias e livramentos de Deus em nossa vida. A fé tem que ter memória. Depois nós temos a gratidão contínua. Como cultivar um coração agradecido mesmo em meio às dificuldades. E para cultivar esse coração agradecido, temos que lembrar do que Deus fez. Mesmo em situações difíceis, a mão de Deus estava ali intervindo. E, finalmente, outra lição prática que a gente aprende aqui é a fidelidade de Deus. É confiar que Deus continua cumprindo suas promessas hoje. Ele não muda, ele continua sendo fiel. E a aliança que ele fez, ele vai preservar e vai cumprir categoricamente. E eu faço esse desafio de você lembrar do que Deus fez. E de ter a fé no que ele vai fazer. Ele fez, continua fazendo e vai continuar a fazer. Esse é o Deus que nós servimos. O desafio prático que eu trago para você é anotar diariamente um motivo de gratidão e compartilhar com seus amigos. E compartilha aí nos comentários desse devocional. Então eu convido você para isso. Mas vamos orar. Deus bondoso, como é bom ler esse salmo e rever o que tu fizeste na vida de pessoas, na vida de uma nação. Isso mostra a tua grandeza, o teu poder e a tua preocupação. O Senhor é o Deus dos povos, mas é o Deus também de cada um de nós como pessoa, que o Senhor se interessa exclusivamente por cada um dos nossos desejos e coletivamente pelos desejos do teu povo em geral. Como é bom saber que em meio a tanta dificuldade, a tantas circunstâncias adversas, o Senhor estará intervindo, protegendo, guardando e suprindo as nossas necessidades. Nos ajuda a entender e a enxergar isso, Senhor. E nos ajuda a te louvar por tudo isso, a sermos agradecidos. Como eu sempre peço nesses devocionais, eu oro para que o Senhor entre com providência na vida do teu povo. Supra cada uma das suas necessidades. Eu peço, Senhor, dá mais para que eles possam investir no teu reino. Traz cura, traz saúde física, emocional, espiritual, traz libertação e livramento para o teu povo. Defende e dá ganho de causa para o teu povo, aquela causa que está lá na justiça parada, movimenta, Senhor, para que os teus servos lembrem do que tu fez e o que o Senhor continua fazendo. Eu peço isso, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Como é bom saber que você está aí todos os dias acompanhando os nossos devocionais. Eu sou grato a Deus por sua vida. E eu sempre termino pedindo, né? Porque muita gente assiste esses devocionais, mas eu não sei nem se assistiu. Como é que eu vou saber se você assistiu? Eu sei quando você dá o seu like e quando você comenta. Aí eu tenho certeza de que você assistiu esse devocional. Então faça isso. Assista até o final. Curta, dê o seu like e comente. E compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se, né? Vai lá, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, porque todos os dias, vou repetir, todos os dias temos devocionais, temos vídeos novos para edificar a sua fé. E eu sou grato a Deus, tá certo? Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Amém.